Artigo 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Artigo 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Artigo 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. É obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, ter direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Seção 2 da legitimidade para requerer o inventário. Artigo 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio no prazo estabelecido no artigo 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Artigo 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro superstite. Inciso 2. O herdeiro. Inciso 3. O legatário. Inciso 4. O testamenteiro. Inciso 5. O cessionário do herdeiro ou do legatário. Inciso 6. O credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Inciso 7. O Ministério Público, havendo herdeiros incapazes. Inciso 8. A Fazenda Pública, quando tiver interesse. Inciso 9. O administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite. Seção 3. Do inventariante das primeiras declarações. Artigo 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Inciso 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Inciso 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Inciso 4. O herdeiro menor, por seu representante legal. Inciso 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Inciso 6. O cessionário do herdeiro ou do legatário. Inciso 7. O inventariante judicial, se houver. Inciso 8. Pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Artigo 618. Incumbe ao inventariante. Inciso 1. Representar o espólio ativo passivamente em juízo ou fora dele, observando-se quanto ao dativo ou disposto no artigo 75, parágrafo 1º. Inciso 2. Administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Inciso 3. Prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Inciso 4. Exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Inciso 5. Juntar aos autos certidão do testamento, se houver. Inciso 6. Trazer a colocação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, anunciante ou excluído. Inciso 7. Prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Inciso 8. Requerer a declaração de insolvência. Artigo 619. Incumbe ainda ao inventariante ouvir os interessados e com autorização do juiz. Inciso 1. Alienar bens de qualquer espécie. Inciso 2. Transigir em juízo ou fora dele. Inciso 3. Pagar dívidas do espólio. Inciso 4. Fazer das despesas necessárias para a conservação e os melhoramento dos bens do espólio. Artigo 620. Dentro de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados. Inciso 1. O nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento. Inciso 2. O nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro superstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável. Inciso 3. A qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. Inciso 4. A relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colocação
e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se, a linha A, os imóveis com suas especificações, nomeadamente o local em que se encontre, extensão da área, limite, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam.